E o miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o mais procurado do Rio de Janeiro, gente, se entregou à Polícia Federal na tarde deste domingo. Conhecido como Zinho, ele estava foragido desde 2018 e possui 12 mandados de prisão em aberto. O criminoso atuava na zona oeste da capital fluminense, principalmente impondo taxas ilegais a grandes empresas e a pequenos comerciantes locais. A Polícia Federal fechou o cerco contra o Zinho desde a última semana, quando até uma deputada estadual foi afastada do cargo pela suspeita da ligação com a milícia. A prisão aconteceu após algumas negociações entre aliados do criminoso, a polícia e também a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. A gente vai começar repercutindo um pouco essa prisão que está dando o que falar no Brasil inteiro. Afinal de contas, são anos e anos em que esse criminoso estava foragido. Eu começo com você, meu querido Roberto Mota. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite e um Feliz Natal para você, Mota. Só ligue o seu microfone, Mota. Perdão, Paulo. Agora são sim. As festas me deixaram um pouco fora do ar. Feliz Natal para você, Paulo, para a nossa bancada, para a nossa audiência, e Feliz Natal para a Polícia Federal, que recebe nossos parabéns por esse brilhante trabalho. As nossas polícias são excelentes. Elas não têm problema nenhum em investigar e prender os criminosos. O problema está em manter esses criminosos presos, porque as cadeias brasileiras têm uma porta giratória. As sentenças para os crimes graves são muito leves. E depois de cumprir uma pequena parte da pena, o criminoso já está de volta à rua. É a chamada progressão de regime. Isso quando o criminoso não sai no dia seguinte da prisão, né? Na chamada audiência de custódia. Eu vou sugerir aqui um exercício. Vamos seguir o caso desse miliciano, passo a passo. Vamos ver quanto tempo vai levar até que ele esteja livre de novo. Essa é uma bela pergunta, meu querido Roberto Mota. Deixa eu colocar o Zé Maria Trindade aqui. Fala, Zé, um ótimo Natal para você também, meu amigo. Eu queria entender um pouco, Zé, o que fez esse cara se entregar, hein? Enfraquecimento político, para se ter uma ideia da força da bandidagem aqui no Brasil, viu? Muito boa noite, Paulo. Espero que todos tenham passado um Natal feliz com a família, né? E que todos tenham entendido exatamente esse espírito de Natal de união, e não exatamente de aproveitar o Natal para fazer políticas e distribuir o que não se deve fazer. Muito boa noite, Mota, boa noite, Alan, e boa noite a você, que sempre está aqui nos acompanhando, e vamos em frente. Olha, essa prisão, ela foi exemplar. Significa o fim do sentimento de impunidade. Esse sentimento de impunidade é que faz o crime aumentar, faz os bandidos parecerem corajosos e enfrentando tudo, porque sentem que não serão punidos. E o que faz esse sentimento? É essa força política, este apoio fora do grupo organizado, do crime organizado, é que faz essa situação. Então, o Zinho sentiu o bafo na nuca da polícia e sem a proteção da deputada Lúcia Helena, né, que foi presa e afastada da atividade e sofreu busca e apreensão, aí ele sentiu que poderia ter o mesmo destino do sobrinho dele, que foi morto. Então, foi por isso mesmo que ele decidiu se integrar. Não foi por acaso, essa entrega não foi um acaso ou num sentimento de, eu estou arrependido, não. É uma preservação da própria vida e também o sentimento de impunidade que está indo embora exatamente com o fim desse braço político. Isso aí comprova naturalmente o que a gente já vem falando há muito tempo. Não existe crime organizado sem o poder político. Não existe o crime organizado sem o poder econômico. Então, a inteligência da polícia tem que trabalhar exatamente sobre o dinheiro das grandes organizações criminosas e principalmente minar o poder político. Esse poder político nas mãos de bandidos assim é nefasto demais, porque além de proteger os bandidos, provoca o aparecimento de outros, porque sentem essa tal impunidade que gera mais crime e que acaba imperando no Brasil. Então é isso aí, acabar com o poder político, acabar com o poder econômico e prender esses bandidos porque eles ficam vulneráveis. E 16 mandados de prisão, não é possível.
Não é possível mesmo, Zé. Agora, essa deputada que o Zé está se referindo é a deputada estadual Lúcia Helena Pinto de Barros, mais conhecida lá no Rio de Janeiro como Lucinha, do PSD. E só para vocês terem uma ideia, ela teve 15 encontros com o Zinho em 2021, segundo inclusive relatou a própria Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro. O contador do miliciano trocava mensagens direto com a deputada numa verdadeira institucionalização da milícia. Langani, me explica um pouco. Exatamente, Paulo, boa noite a você, Feliz Natal, Mota, Trindade e a toda a audiência. O que chama atenção nesse caso, e não só nesse caso, é como o crime organizado, ele se infiltrou na política nacional. E isso vai ser cada vez mais comum se nada for feito a respeito. A gente ouve relatos de plano já do crime organizado para a formação de promotores, para a formação de juízes. Não é simplesmente uma infiltração da política, seja do tráfico de drogas ou seja das milícias. Aliás, hoje é muito difícil fazer essa separação, mas uma infiltração nas instituições de Estado, na própria polícia, na própria Justiça, enfim, em todas as instituições. E aí, parabéns à Polícia Federal com toda essa pressão, mas o ponto aqui não é o questionamento em relação ao trabalho da Polícia Federal ou das demais polícias. Geralmente a polícia cumpre o seu papel com raríssimas exceções. O ponto é, será que a impunidade não vai vingar novamente? Porque a impunidade, ela não está no trabalho da polícia. A impunidade, ela ocorre na justiça. É aí que mora o problema. A gente viu o Marcola pedindo transferência de presídio. Após as eleições, ele pediu para ser mudado de presídio. Conseguiu. A gente viu o André do Rep solto. Esse que é o ponto. Apenas para citar alguns exemplos. Então, o grande desafio não é agora com a prisão dele. O grande desafio ocorrerá daqui para frente. É como a justiça vai agir. Vai mantê-lo preso? Vai mantê-lo preso sem as regalias? Vai mantê-lo preso sem poder de comando dentro do presídio? Essa é a questão. Agora, Mota, o Zinho tem muito a dizer, né? Tem, com certeza. Eu acho que todo criminoso brasileiro ligado de alguma forma a uma organização criminosa tem muito a dizer. Há muito a ser descoberto no Brasil sobre, por exemplo, o papel de diversas ONGs que atuam como anjos protetores dos criminosos. Há muito a ser descoberto no Brasil ainda sobre o lobby que atua no Congresso Nacional para impedir que a lei penal seja endurecida. Existe uma teia que liga o mundo do crime com o mundo da política. E no meio dessa teia tem muito peixe grande. Se essa teia for seguida, se essas relações impróprias forem investigadas, olha, esse país muda rapidinho. Agora, Zé, uma milícia que administra aí 1/3 de uma cidade não fica administrando por muito tempo se não tiver conexões muito fortes políticas, né? Exatamente, e um departamento estruturado, né? Com um propinoduto comandado por pessoas de confiança e interferiam até em obras públicas, paralisavam obras públicas, uma demonstração de uma organização muito perfeita. E, pelo visto, pega aí uma polícia muito desorganizada. A Polícia Federal chegou exatamente para quebrar esse estado de coisas no Rio de Janeiro. Não se pode admitir um crime organizado a esse ponto, né? Isso significa que há uma desorganização do Estado de forma geral. Uma milícia, ela interfere politicamente, alguém pode, mais desavisado, pode dizer, mas quem é que vota em pessoas assim? Meus amigos, quando se domina uma área, substitui o Estado. Entra na área quem eles querem, para vender gás, para fazer o tráfico de vans, para TV a cabo. Eles dominam toda a área. E por que seria diferente na área política? Não, só entra para fazer campanha quem eles querem.
se alguém lá se atrever a fazer campanha política para outro candidato que não seja o candidato deles, vai sofrer consequências, e consequências pesadas. Então, assim, é uma articulação muito pesada. O que eu chamo a atenção nisso aí é que as milícias começaram assim, como inocentes, e alguns até postando, só assim para acabar com o tráfico de drogas. E hoje as milícias são muito mais pesadas e dominam muito mais partes importantes do Rio de Janeiro do que o próprio tráfico, né? E algumas até entram e deixam passar o tráfico de drogas. Então a situação ficou ainda pior. Eu quero lembrar, Paulo, assim, que não se pode admitir a formação de grupos extra-policiais para fazer segurança. Eu detesto aquela história de olhador de carro que chega, aquilo ali é chantagem, isso devia ser proibido. E em alguns lugares, as motos que guardam quarteirões. Aqui em Brasília, já estava sendo formada uma milícia no Lago Norte, uma área importante. As motinhas e tal começaram a cobrar R$100, as pessoas, R$100, começaram a dar os R$100. E, de repente, quem não dava R$100 tinha a casa assaltada, eles ameaçavam, se acontecer alguma coisa com você, eu não sou responsável. Ou seja, é assim que se forma a milícia. Nenhuma milícia chega grande, domina uma área toda e toma conta de tudo. Começa como uma erva daninha, começa pequenininha, vai crescendo até formar um baobá, onde nenhuma manada de elefantes pode derrubar, ou seja, tudo começa pequeno. Então é preciso ficar atento à formação desses grupos. E essa história não é nem infiltração, não, é ocupação. Já existem indícios de apostas pagando faculdade para advogados, exatamente para no futuro trabalharem como advogados do grupo e até passando em concursos públicos, para se ter uma ideia do processo. Então é preciso desmontar na área política e financeira. Agora, Zé, estou vendo uma atuação muito forte do secretário executivo do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli, né? Ele lançou essa semana, se não me engano, no início, da semana passada, aquele aplicativo de roubo de celular, reuniu a imprensa para falar. Agora essa operação tem estratégia política também aí ou é só coincidência, Zé? É uma estratégia política e principalmente dele, né? Que está, enquanto o ministro Flávio Dino estava em campanha para o Supremo Tribunal Federal, agora se preparando para tomar posse, o Capelli cresceu muito. Ele não foi bem visto ali em áreas do Palácio do Planalto, porque desconfiaram que ele tinha ligações com militares, e nem tinha essas ligações com militares. Então já é aquela briga palaciana por espaço no Ministério da Justiça. E eu, se eu fosse Lula, nomearia alguém ligado à segurança pública e trocaria o nome. Ministério da Segurança Pública e Justiça. Já está na hora, não criaria outro, né? E nomearia alguém ligado à segurança pública. E o Capelli, ele é hábil e trabalha, né? Faz muita ação. Então, isso aí... Tem uma campanha aí, né, esses Zé? lançamentos dele, esse posicionamento dele nos últimos dias, né? Foi muito importante. Eu disse o seguinte, tem uma campanha rolando, é perceptível, né, essa intenção dele de mostrar serviço nesse momento. Sim, há uma campanha e a secretaria dele está, inclusive, pegando mais atividades e aumentando a participação. Alan Gani, tem sempre uma característica desse tipo de criminoso, quando ele passa a ter muitas informações sobre ele sendo divulgadas na imprensa, operações policiais, essa entrega dele para a polícia também tem uma relação direta com a própria salvação da pele dele, né, da vida dele, porque ele estava com medo, na realidade. O Zinho tinha medo de ser executado pelos próprios comparsas. Exatamente, né? Existe essa lei dentro do crime, lei aí, entre aspas, né? E a execução pelos comparsas, justamente para não comprometer os demais, né? Então queimam ele, literalmente, apagam ele para salvar a organização criminosa, como também, muitas vezes, da própria polícia. A gente sabe, por exemplo, no estado de Goiás, querendo ou não, como a justiça é impune, muitos criminosos, eles acabam tendo medo da polícia e tem tido ali algum sucesso, mas o medo desse confronto direto com a polícia e de perder a vida, né? Então, isso mostra novamente a impunidade, porque quando não
entra e não vigora o império das leis, Paulinho, o que acontece? Vigora o império do medo de perder a vida, seja pelo comparsa ou seja pela polícia. Quer dizer, a lei ela acaba sendo feita seja pelos policiais ou pelos próprios bandidos, quando na verdade, se a gente tem um Estado mais atuante, mais forte, uma justiça mais atuante, aí vigora este império das leis. E aí o criminoso, ele passa a ter medo de ser preso e não o medo apenas de perder a sua vida. Ô Mota, porque para o cara se entregar, naturalmente ele deve ter feito a melhor opção para ele, né? Com certeza, não há dúvida. Eu não tenho nenhuma informação de bastidor, eu não sei o que estava envolvido nessa rendição, se houve alguma negociação, mas com certeza há a tranquilidade de quem sabe de duas coisas. Primeiro, ele vai ficar em um presídio provavelmente controlado pelos seus amigos. Ele não vai ficar em nenhum lugar que ofereça risco para ele. Segundo, em pouco tempo ele estará de volta às ruas. O Alan disse tudo. Né? Quando o Estado não é uma ameaça aos criminosos, a única coisa que eles temem são outros criminosos. E isso é uma mensagem tão clara para a turma da esquerda, que defende essa teoria do bandido coitadinho, vítima da sociedade, que é inacreditável que eles não consigam enxergar. Eu conto no meu livro A Construção da Maldade um exemplo, se eu não me engano, aconteceu numa comunidade aí de São Paulo, em que os traficantes colocaram na comunidade uma faixa dizendo que era proibido fumar maconha na frente da escola. E quem descumprisse, vocês sabem o que aconteceria. Então, percebam a que ponto nós chegamos. A ineficiência total do Estado, a incapacidade do Estado de garantir as coisas mais básicas e a incapacidade moral de várias pessoas que fazem parte do Estado, que defendem que fumar maconha não tem nada demais, que faz parte de um estilo de vida. É preciso um traficante vir e dizer que é proibido fumar maconha na frente da escola. É esse o Brasil em que a gente está vivendo. Agora, Zé, a importância da deputada Lucinha para esse esquema é significativo, né? Porque eu estou dando uma olhada aqui, as formas que ela teria atuado. Então, ela forneceu informações aos criminosos, ela defendeu interesses dos milicianos na disputa, inclusive de licitações de vans lá no Rio de Janeiro. Ela fez uma pressão para que houvesse uma operação contra um rival do grupo. Ela interviu por presos do grupo e ela também fez uma intervenção, um pedido de intervenção num batalhão da Polícia Militar que atua na área da milícia, ou seja, é o Estado institucionalizado pela milícia. É muito sério isso, né, Zé? É muito sério. Olha, Mota, você falou aí sobre a faixa proibindo fumar maconha e é evidente que nenhum traficante quer que o filho dele fume maconha ou que cheire cocaína. E mesmo os funcionários ali próximos que vendem não cheiram, não. Para se ter uma ideia de como maconha, drogas em geral, são danosas à vida das pessoas. Que tira da pessoa o poder de domínio. Então, um traficante que é viciado em cocaína, por exemplo, ele tem vida curta demais. Então, há uma distância, inclusive deles, para se ter uma ideia. Olha, Paulo, todo o poder emana da política. Não tem dúvida disso. E quando alguém é eleito, ele busca o meio dele para pegar o naco do governador, do prefeito. É assim que funciona a política. Eu conheci deputados que lidam muito na área de saúde. Então, o que eles fazem? Nomeiam os secretários de saúde, nomeiam diretores de hospitais e assim por diante. Porque quando o eleitor ou cabo eleitoral precisa de algum favor, ele encaminha, ele toma conta. Outros na área de segurança, e é aí que mora o perigo. É uma deputada chegar e nomear comandante de batalhão, é uma deputada chegar e pedir comandante da Polícia Militar, comandante da Polícia Militar e Civil, e aí ela toma o domínio da área e vota com o governador, apoia o governador e o governador fica feliz. Deu um naco de poder para ela e fecha os olhos para o que ela faz com o naco de poder.
Só que o poder de nomear um comandante de um batalhão, né? Um comandante da Polícia Militar ou diretor da Polícia Civil, isso é um poder extraordinário, até acima do poder do governador, porque ela vai nomear alguém que vai ser um controle remoto dela. Aí ela fica sabendo, sim, com antecedência de operações, de políticas contra o crime, e lá nessa mesa pode dizer, não vamos mexer lá não, deixa essa milícia lá porque ela está dando certo. Enfim, é assim que se faz o poder político. E a importância da Polícia Federal investigar e tirar essa pessoa de cena é mais importante, Paulo, do que trocar tiros lá na favela ou na comunidade, como diz. É muito mais importante. Não estou dizendo que em determinados momentos não é necessário que a polícia o faça, mas é muito mais eficiente fazer isso, fazer esse trabalho, tirar esse poder. Aí, sem essa ligação, eles ficam cegos e sem saber exatamente o que aconteceu. E é isso, o Zinho se entregou para salvar a própria pele. Não é porque ele está arrependido ou resolveu se regenerar. Ele está num presídio de segurança máxima e foi uma operação de guerra para levá-lo para essa cela isolada até saber exatamente para onde ele vai. Mas eu repito aqui, uma pessoa com 16 mandados de prisão e ainda nas ruas é um desafio claro ao governo. Alangani, e aí a gente vai entender de onde saiu o sentimento dos chamados justiceiros, né? Exatamente, né? Quando há uma falência do Estado, a sociedade começa a apostar nestes justiceiros. Se o Estado não está fazendo a parte dele em coibir a violência, em proteger o cidadão, em manter o criminoso preso, a sociedade começa a buscar essas alternativas, infelizmente, fora da lei. Né? Há os casos aí que o Zé trouxe, ou o Mota, não lembro, de que os traficantes falaram, olha, aqui não se pode fumar maconha. E aí a lei é implacável, entre aspas, a lei deles. Não se pode roubar aqui na comunidade. Se você não respeitar a lei vai ser aplicada. Aqui eu não estou discutindo, né? Se a lei, entre aspas, é boa ou não. O que eu estou discutindo é o enforcement da lei. Nesses criminosos ou entre os justiceiros, existe de fato o cumprimento da lei deles, que é horrorosa, que é cruel, que é fora do Estado. Mas existe o respeito dos cidadãos a essa lei imposta por esse Estado paralelo, porque eles sabem que se não houver o cumprimento dessa lei, eles serão punidos, né? É o que exatamente falta no Estado legal. É o medo do império das leis. Por que não há o medo do império das leis? Porque no final do dia, o criminoso, ele sabe que ele não será punido, ou ele vai ter uma punição branda, convidativo a ele cometer crimes novamente. E é por isso que surgem os justiceiros. José. Sim, é só para te dizer que eu li alguns livros sobre presídios, né? E vi relatos e a história de presídios e me impressionou muito isso aí que você está dizendo. O presídio, ele é regido por leis não escritas e as leis são rigorosamente cumpridas. Não se admite roubo dentro da cadeia. Se alguém tiver uma moedinha ali, ninguém pega, não rouba. Li casos em que um preso foi prestar depoimento no fórum, numa audiência, quando voltou alguém tinha pegado o pão dele e ele matou o colega que roubou. O roubo na cadeia é uma transgressão gravíssima e outras ações. Então, assim, o sujeito entra em transgressão com a lei aqui fora, vai para um ambiente onde há leis duríssimas, né? De higiene, de limpeza, de respeito, e eles cumprem rigorosamente. Por quê? Por isso aí, porque há cobrança e não há impunidade dentro da cadeia, não. Você errou, tem que pagar. Muito bem, senhores, deixa eu girar o assunto aqui. Você quer complementar mais alguma coisa, Mota? Eu só queria lembrar que não há novidade nenhuma nessa história de político prestando favor a bandido. Só vou lembrar
3 casos rápidos. Primeiro, esses casos facílimos de achar na internet. É de um político aqui do Rio de Janeiro, de uma comunidade, que virou primeira página dos jornais há alguns anos atrás, porque ele foi justamente no batalhão da Polícia Militar, que era próximo à comunidade, pedir, por favor, que dessem para ele uma tabela com os horários das operações que seriam realizadas na comunidade. Parece piada. Isso aí já tem, se eu não me engano, mais de uma década. O outro caso que me chocou muito na época, eu ainda era muito inocente, vocês vão lembrar, talvez, uma época em que a juíza Denise Frossard colocou na cadeia os principais banqueiros de jogo do bicho do Rio de Janeiro. Lembram desse episódio? Lembro. E foi considerado, na época, uma revolução na justiça criminal brasileira. Mas o que eu queria que vocês lembrassem era da fila de figuras famosas, muitas personalidades extremamente conhecidas no Brasil, que fizeram fila para ir visitar os bicheiros que estavam presos na época. Também deve ser fácil de encontrar na internet. E é a partir dessas reflexões que eu criei uma frase que diz o seguinte: um país que não consegue condenar moralmente um criminoso jamais vai conseguir condená-lo judicialmente.